Rádio Difusora de Alagoas. 9h42. A partir de agora vamos conversar com a doutora Ana Paula, ela é psicóloga. Vamos falar a respeito de algo que dificilmente afeta as pessoas. Muito difícil, muito difícil. Estresse. Só que não é qualquer estresse. Vamos falar a respeito da volta às aulas sem estresse. Com estresse, sem estresse. Muito difícil. Muito difícil. Como cuidar da saúde física, emocional e mental nesse novo segundo semestre. Muito bem-vinda, doutora. Que bom tê-la aqui para tratar a respeito de um assunto tão importante, né? Volta às aulas junto com estresse ou sem estresse? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Tati, bom dia, Marcelo. Bom dia, obrigada doutora. pela oportunidade. Estresse faz parte do nosso dia a dia, ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Qual vai ser a dica? É como a gente lida com isso, né? Porque a gente não tem como se livrar do estresse, a gente vive estressado. Nesse momento, a gente está aí nas nossas idades produtivas e sempre tem que ser, independente da idade. A gente tem que estar sempre produzindo, porque parado não dá certo. É verdade. Então, isso a gente vai trazendo, cada um na sua área, cada um no seu quadrado, cada um com o seu estresse diferenciado, com a ansiedade diferenciada. Hoje eu recepcionei os alunos em algum dos nossos cursos, começando o primeiro dia, e falava exatamente sobre isso. Perguntei, vocês estão ansiosos? Sim, não. Eu de 0 a 10, aí teve aquele que me disse 15, teve aquele que me disse 9, teve um que olhou e disse, eu vou tentar aqui um 7. Eu disse, está tudo bem, que esse é um momento pertinente da ansiedade e do estresse também, porque a gente vai começar aí uma nova rotina, traz mudança e tudo isso mexe com a gente. Quando a gente fala a respeito de estresse, geralmente é aquela situação da qual a gente não fica ali muito feliz quando ela acontece. Seja porque não saiu como a gente planejou ou porque o próprio ambiente, as pessoas no entorno nos causam isso. Como fugir, principalmente algo que são terceiros que nos provoca. A gente tem que ter realmente um estado emocional bem solidificado para não afetar com as ações de terceiros, não é isso? Tati, por mais que a gente se programe, esses pormenores assim, né, que fogem do controle, eles acontecem. Vamos dar um exemplo simples. Hoje todo mundo chegou atrasado por conta do trânsito. Eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo hoje travou em todos os cantos e todo mundo reclamado. Uma carreta virou e quebrou. Então, quebrou. Não está no planejamento de ninguém, mas todo mundo sentiu. E a gente precisa dizer assim, tá, mas eu não posso ficar parada, eu vou ter que chegar, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou sentir algumas coisas, por exemplo, será que vai chegar na hora? Aí o coração dispara, a mão começa a suar, que era isso que eu estava ali fora enquanto esperava vocês, né, me chamar. E eu tenho que dizer assim, tá, mas eu não posso deixar que isso tome conta, porque eu vou estar falando e eu tenho que controlar a minha voz, controlar o meu pensamento para que tudo saia bem. Ao longo do nosso dia, a gente vai precisar fazer isso, porque se a gente entrar nesse caos, acabou, a gente não faz nada. Né? Já pensou, você está aí preocupada com o trânsito, que horas vai chegar e eu não consigo desenvolver aquilo que eu preciso fazer. Porque aquela função ali tem que ser desenvolvida. Está lá na frente a carreta, travou tudo, aí tudo, o desespero do exatamente. carro não altera voa. a vida de todo mundo. Mas eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar pensar em que forma. Vamos lá, eu vou atender todos os meus alunos, de que forma a minha reunião, que era de 10 horas, eu não vou conseguir chegar de 10, e como é que eu vou fazer, movimentar todos os meus coordenadores de novo, puxar os alunos, fazer. Isso requer uma energia nossa. E aí a gente começa o estresse. Isso não estava previsto, tá? Não estava previsto, mas a gente que já tem uma rotina movimentada, porque se a gente parar hoje, a gente vive um momento em que a gente é muito trabalho, a gente tem aquela coisinha maravilhosa chamada celular, que nos traz muitas coisas boas, mas nos deixam conectados 24 horas, já está 48 horas por dia, não tira 24 horas por dia, né? Porque a gente sempre acha que é mais. Então, você hoje não se desconecta do trabalho. Agora tem uma situação ainda que é pior você ficar sem a internet num trânsito desse para resolver a situação. Pois é, porque eu preciso avisar os meus gestores Não que eu estou atrasada, eu preciso avisar o pessoal que eu não vou conseguir chegar na reunião. Ou descarregando a bateria. Ou descarregando, né? Mas isso não tem a ver
só com o estresse. Isso tem a ver com a nossa dependência Isso, verdade. doutora. desse aparelhinho que Isso, a gente vive, que daria para a gente conversar em um outro dia, um tema assim de passar horas. Mas, Podcast. né, um podcast, né? Mas a gente pensar que o estresse a gente precisa hoje, quando a gente fala, né, de saúde emocional, né, essa inteligência de como lidar com as nossas emoções. E a gente está perdendo isso porque a gente não está aprendendo a conviver com pessoas e a gente não está sentindo as coisas. Eu passei um tempo me estressando demais, doutora, com trânsito, porque eu passei um período da minha vida morando em São Paulo. Eu enfrentava quilômetros e quilômetros de congestionamento todo dia e eu precisava lidar com isso. E na época, para não surtar, eu comecei a sair de casa muito mais cedo do que eu precisava, para que se acontecesse qualquer coisa, não ia me tirar daquele foco. Não ia me atrasar e eu não iria perder os compromissos. Só que nem todo mundo consegue, né, se adaptar. E quando a gente vai para a vida escolar, que é baseado no tema que a gente vai estar conversando hoje, prazos, porque aí tem prazo de prova, as provas já são pré-marcadas, a gente sim, tem aquele calendário anual, né? Já tem como saber que tem prova naquelas datas, tem trabalhos naquelas datas. Só que tem professor que gosta de fazer o fator surpresa e chega, olha, gente, hoje eu amanheci assim e quero aplicar hoje um teste surpresa, uma prova surpresa. Para o adulto é muito fácil, mas para a criança lidar com essas coisas, esses fatores surpresas, é saudável o fator surpresa ou não? Prepara ele para a vida adulta, porque a gente vai encontrar um monte de fator surpresa na vida adulta ou não? Conte-me tudo, não me esconda nada e fale-me a respeito disso. Vamos lá, vamos fazer uma viagem aqui, porque você fala da educação básica e fala da questão da educação ensino superior. E aí Sim. a minha experiência, como eu vivenciei muito tempo na educação básica, hoje na educação superior, então a gente diz assim, muitos adultos têm a dificuldade de lidar com esse fator surpresa porque eu saio do meu previsível, né? E isso me frustra e talvez eu não consiga lidar com a frustração tão fácil. Infelizmente, esse é um fato, né? A gente vê hoje uma geração que não sabe receber um não. Verdade. Aí a gente tem que fazer a reflexão lá atrás, como é que a gente vem sendo, né? Passa um filmezinho na cabeça da gente, né? Dizer assim, poxa, na minha época, eu ouvi essa frase ontem, eu achei bem interessante. Se eu quisesse comer um bolo, eu ia ter que esperar o dia que o bolo ia ser feito, ou então dizer assim, tá, eu vou fazer o bolo, mas é agora de manhã, você só vai comer o bolo à tarde, na hora do lanche, depois do almoço, né? Tinha todo esse... Hoje não, você quer comer um bolo, você pede e o bolo chega. A gente não tem mais esse esperar. Essa é uma característica que a gente vive hoje. É tudo imediato. Eu quero tudo na mão. Eu quero tudo rápido. Eu quero. E aí não se tem os nãos, né? Que muita gente diz, não pode dizer não, vamos refletir. E aí a gente está perdendo isso. Então, na educação, chegar com uma atividade proposta de surpresa, a gente diz assim, eu estou aqui para fazer uma atividade, eu estou aqui para ter um aprendizado. Por que não acatar isso daí? Né? Então, hoje a minha experiência vê o quê? No ensino superior, a gente tem... Na instituição que eu trabalho, a gente traz uma metodologia diferente do que a gente vivencia dentro do ensino médio. Então, os meninos, quando chegam, se assustam, se estressam, a ansiedade dispara, e aí a gente acolhe, que é o meu setor, né? Vamos acolher esse aluno e dizer assim, o que está acontecendo? Ele diz, eu não estou conseguindo me adaptar, porque eu queria que fosse desse jeito, porque era assim que eu sabia fazer. Certo, aqui você vai aprender a fazer de uma outra forma. Isso é o processo de formação para a tua vida adulta. Então, esse fator é muito importante e isso gera muito estresse. Né? Eu estou saindo da zona de conforto. Eu não gosto desse nome, porque de confortável não tem nada. É verdade. É falso isso, né? Você dizer assim, tá na zona de conforto. Quando eu vejo os coaches dizendo, sai da zona de conforto, que zona que eu nem cheguei nela? Não estava. Se eu estiver confortável, eu quero ficar lá. Então, é entender que essa é a zona de conforto para os ouvintes, né? Para a gente ter o mesmo pensamento sobre isso. Zona de conforto é aquele momento que a gente para e que eu deixo de crescer. Tá? Que está tudo no meu domínio. Então, eu não quero mudar nada. Só que a gente está em constante movimento. Ah, estou sentadinha aqui. Não, agora eu não estou me mexendo. Estou sentadinha aqui parada. Está nada. Tudo está rodando. A Terra está rodando. Tudo aqui está acontecendo. O mundo lá fora está rodando. Ninguém está 100% parado. Por isso que eu digo, zona de conforto só trava a gente. O mundo não está parado. Agora, minha cara Ana Paula, doutora, tem...
preparar, já que a senhora estava no médio e no superior, né? Tem como preparar no médio para encarar esse estresse lá no superior? Tem. Como é que faz? Então, a gente começa a mostrar para o aluno, né? Dizer assim, olha, como é que é essa tua realidade aqui, o que é que vem pela frente, e o quanto você está compromissado com isso. Você fez uma escolha, você está aqui porque fez uma escolha. E a nossa instituição te chamou. Certo, você chega aqui. O que você traz de compromisso enquanto profissional que você está se formando para dizer assim, agora eu vou tocar para frente. Aí eles começam a entender que o meu desafio, curso de medicina, é um curso que é super puxado, que tem um horário integral, diferentemente dos outros cursos. Isso não é diferenciando os cursos, mas a gente vê que são rotinas diferentes. Tá? Então, eu preciso estar preparado para isso que vem me acontecendo. O que está chegando, eu preciso me reorganizar. Né? Eu vou me reorganizar porque algumas coisas eu vou ter que abrir mão. Você que vai fazer um vestibular, você tem que parar para estudar, você tem que se preparar. Então, eu começava a dizer aos meninos, olha, quem está no ensino médio, entende que o ideal é que você já chegue no 3º ano, sabendo o que você quer, e já preparado para no teu terceiro bimestre, você já está quase livre, ou se não livre, para você tocar ali a dedicação para o seu vestibular. O que ele está fazendo? Eu estou gerenciando as minhas atividades. Né? Então, lá na Unima, a gente tem um cuidado com esses alunos, em dizer assim, olha, você chegou agora, como é que você estuda? Como é que você gerencia o teu tempo? Esse gerenciar tempo vai te facilitar nas habilidades que você precisa desenvolver aqui, mas vai facilitar você a entender o tempo que te estressa, mas trazer o teu tempo e dizer assim, ufa, eu preciso respirar, todo mundo precisa. Eu preciso ter o tempo de sono. Eu preciso ter o tempo de dizer assim, eu quero comer aquele bolo, mas sentar e comer o bolo sentindo o gosto do bolo. Porque hoje a gente não consegue sentir o gosto da comida. Não. E isso até nos traz uma o pessoal série de fica coisas. elogiando quando alguém leva a quentinha para o trabalho e senta, fica comendo ali, fazendo o trabalho, não tem nem a hora do repouso. Isso não é digno de elogio, é digno de preocupação. Não é à toa que o burnout cresceu tanto. Hoje, quando a gente se depara para a setor educação, e ver que existem muitas cenas tristes, degradantes, de agressões dentro das escolas, de universidades também, alunos que são birrentos, agridem professor, agridem colegas, e são coisas que a gente vê e diz, nossa, parece que está fora de si, e literalmente está. Por que chega esse ápice? Você que é uma profissional da saúde mental. Lembra quando a gente fala do não? Lembra quando a gente fala da frustração? Se eu perco isso, eu acho que eu posso tudo o tempo todo. Então, vamos imaginar que dentro de uma instituição, né, que tenha 500, 600, 1.000, 3.000 e poucos alunos, cada um achando que pode. Então, não existe uma diretriz de como as coisas devem acontecer. Se a gente parar para ver, tudo precisa ter, olha, existe essa regra, a gente segue desse caminho. Não é que todo mundo vá pensar igual, não é isso, tá, gente? Mas, assim... Existem formas, existem normas, existem leis. É um ambiente coletivo, né? Você precisa ter. Quando a gente começa a perder essa noção do não, a gente não consegue viver esse coletivo. Por quê? É o que eu quero. A gente não consegue perceber esse nós. Aqui vocês que trabalham, né? Os 3 estão sempre em constante movimento. Tem as diferenças, as particularidades, mas tem a convivência, tem regras comuns aos 3. Exato. Qualquer ambiente coletivo, se a gente for numa família, tem as regras da família, tem os valores da família. Se isso começa a se degradar, se isso começa a se dividir, né, vai ficar difícil. A convivência é impossível. Então, por isso que é tão difícil hoje a gente entender esses ambientes coletivos, uma escola, uma instituição educacional ou qualquer outra instituição. Gente, a gente vive em ambientes coletivos. A gente não vive só, isolado. A família é um ambiente coletivo. Né? Existem teóricos que falam sobre a questão dos microsistemas. Então, a família é um micro. Vou dizer micro porque não é micro, tá? Mas assim, é um microsistema dentro de outro microsistema associado a outro microsistema dentro de um macrosistema.
Sim, quando você fala isso, a gente pensa muito por que dá tanto problema uma pessoa que nunca morou num condomínio, de repente se muda para um condomínio e ela era acostumada com aquele barulho, com aquele comportamento numa rua aberta. E aí, quando ela vai para as regras do condomínio, ela vai ter que se adaptar. Regra, né? Exato. E aí é o som, é o barulho dentro de casa, e todas essas adaptações ficam bem complexas quando a pessoa não quer se adaptar. Quando você diz a família, né? E aí a gente parte de família. Existem famílias numerosas, outras não. Só que quando todo mundo se junta, cada um tem um comportamento. E aí, dentro do ambiente escolar, são várias cabeças criadas por pessoas completamente diferentes para conviver no mesmo ambiente. Quando não segue aquelas regras de conduta, de norma, de didática, Exato. de aprendizagem, então a coisa fica complicada. Então, quando a gente fala da educação, por isso que eu fiz esse recorte da gente fazer uma história, lá na educação infantil, eles estão começando a aprender esses valores. Quando a gente chega na educação, né, superior, no ensino superior, a gente começa a entender tudo que ele construiu aqui, a gente vai vivenciar aqui. Então, se tem a questão do respeito, a gente vai sentir ali. É diferente de coisas que, eita, eu fiz isso aqui porque eu não sabia que funcionava dessa forma, eu ainda não me adaptei a isso. Aí a gente chega junto para fazer isso é um processo de aprendizagem, isso é um processo de adaptação a um ambiente. Vamos imaginar, eu venho trabalhar aqui com vocês, eu vou chegar sem conhecer as regras daqui, de repente eu quero ter um comportamento que eu tinha lá e vocês vão dizer assim, olha, aqui a gente trabalha dessa forma. Eita, preciso fazer essa adaptação. E aí eu começo a andar da forma que precisa ser andado aqui dentro. Se eu não tenho esse não, eu vou querer que a instituição se molde a mim. Então, imagina uma instituição com 3.000 e... não sei nem dizer quantos números, né? E imaginar que eu tenho 3.000 e tantos alunos em um determinado curso e cada um quer que eu seja... Primeiro, eu não vou conseguir atender. Tenho. E é isso que a gente tem vivenciado e é isso que tem trazido tanta dificuldade da vida coletiva e tanto estresse, porque está todo mundo tentando atender a uma demanda de vários senhores. Isso. No caso do nosso assunto é com relação ao estresse, doutora Ana Paula, o estresse chega a causar uma mudança de curso? O candidato já chegou para a senhora na sua sala, eu não me identifiquei com esse curso, eu quero mudar, estou estressado, enfim. Acontece de você... Esse processo de identificação é porque muito ele não interessante. teve lá atrás a escolha, né? Isso, Às vezes eu venho com uma determinada imagem sobre um curso, e aí quando eles começam a vivenciar, eles dizem assim, não era bem isso que eu queria desenvolver, tá? Mas alguns dizem assim, tá puxado demais e isso tá me tirando do meu equilíbrio aqui, do meu controle, eu não estou conseguindo lidar. Tem ações que a gente pode fazer para ajudar esse aluno? Tem. Aí é aquilo que eu falei, como é que você está estudando? Essa forma de você estudar, que era como você estudava lá no ensino médio, aqui para a metodologia da gente talvez não vá funcionar. Então, a gente tem uma psicopedagoga, que a gente chama, e ela conversa com o aluno, consegue direcioná-lo para uma forma de estudo mais adequada para a metodologia que a gente trabalha. Isso é formidável, isso dá uma diminuição de ansiedade, isso dá uma diminuição de estresse, porque ele começa a ver resultados, ele começa a ver melhoras no seu desempenho, ele começa a vivenciar de uma outra forma e aí ele se entrega de outra forma. A gente ganha o aluno. E a gente continua esse papo logo após a nossa pausa. Vamos dar uma pausa para beber água, tomar um café. Estamos recebendo aqui a doutora Ana Paula, ela é psicóloga. Estamos conversando da volta às aulas sem estresse. Será que é possível? Sem estresse. Eita! Vamos tá chegando aí o segundo e a gente semestre. volta sem estresse. Já, 10:01. 10h03, estamos recebendo no Difusor Amanhã a doutora Ana Paula, ela é psicóloga especializada na área de educação. Estamos falando a respeito da volta às aulas sem estresse. É possível? Repita a pergunta lá desde o começo. Estávamos falando a respeito do famoso não, tão importante para o amadurecimento do ser humano, palavra tão curta, tão pequena, mas tão difícil de pronunciar para o outro, tão difícil de dar limite ao outro, mas mais difícil ainda é receber.
Verdade, Tati. E aí causa tanto estresse no ambiente escolar, universitário, acadêmico, né, doutora? Então, quando a gente pensa no retorno à aula, vamos encaixar ou não nesse ponto? Sim. É assim, eu queria ficar maratonando aqui a série na Netflix. Não, eu não posso fazer isso agora mais, porque eu preciso retornar à minha rotina de sala de aula. Eu preciso retornar os meus horários de aula, de estágio, de administrar esse tempo de transporte, que às vezes eles esquecem. Sim. Eles dizem assim, ó, 7 horas eu faço isso, 8 horas eu tenho que estar no Benedito Bentes. Eu disse, como é que você faz isso? Né? E esse tempo está computado aonde? Porque o traslado, né? Senão você vai botar uma atividade que você não vai ter tempo de fazer. Né? Aí aumenta o estresse já. Exatamente. Então, esse não, a gente também, quando a gente aprende, é a renunciar. Que naquele momento, eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de ingressar numa faculdade. Ok. Eu vou ter que dizer não a algumas coisas. Então, por exemplo, o aluno que estava acostumado a passar 6 horas na academia, a gente faz, não dá para ficar 6 horas. Não dá mais. Você vai ter que reeducar esse seu tempo, reorganizar esse seu tempo. A atividade física é importante? Importantíssima. Mas você precisa reajustar aqui, porque agora você não vai poder ter 6 horas, você passa a manhã todinha, mas o teu curso é de manhã, como é que você vai fazer? Ah, mas eu não quero mudar para tarde. Eu digo, mesmo que você mude para tarde, qual vai ser o tempo que você vai estudar? E assim, a tua oportunidade de estágio, porque a gente também direciona para os estágios. Como é que você vai fazer? Faz parte do teu aprendizado. E a família nisso tudo também tem um papel importante, Ana Paula. Perfeito. Eu me lembro que eu fui fazer uma graduação quando eu estava morando fora, e aí eu me lembro que eu precisava chegar para as pessoas e dizer, olha, não me interrompe agora, porque eu estou em uma atividade online, na época da pandemia. Eu disse, eu vou entrar na aula e eu não posso ser interrompida. Abri uma porta do quarto e fazia, oi, você vê. Aí eu só com o meu dedo dizendo não, para que as pessoas saíssem rapidinho. E eu pegava, como eu tinha liberdade com a pessoa que abria a porta, eu pegava uma caneta, qualquer coisa, jogava, brincando, óbvio. Brincando assim, fazia sai, sabe? Que eu não podia nem dizer eu sai, porque eu estava em aula ali online, né? E as pessoas nem sempre elas respeitam esse período que o aluno precisa. Ele reclama, que eu já fui professor, ele diz, mas meus irmãos não respeitam, minha mãe fica me chamando quando eu estou estudando, me atrapalha quando eu estou estudando. Como é que vocês fazem para ter esse diálogo também com a família, para que respeite esse momento que o aluno precisa de estudar, de ter esse momento ali, silêncio, a família colaborar sem barulho? Vamos lá. Quando a gente está no ensino superior, a gente já não tem tanto contato com a família, né? O aluno, ele é responsável, ele está ali como responsável ideal, né? por si. É o ideal, doutora, mas... O que a gente orienta ao próprio aluno, a palavrinha que você falou aí, chave, diálogo. Porque se você não informa, o outro também não tem obrigação de saber, porque não é ele que está vivenciando aquilo dali. Eu costumava receber alguns pais e eles diziam assim, mas eu não fui informado, você vai me informar tudo que você vai fazer com o meu filho? Eu disse, não. Porque não vai ser você que está em sala de aula, pai. Eu preciso trabalhar com ele. Eu preciso cobrar dele. Esse amadurecimento do ensino superior tem que ter. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um colega aqui de trabalho, eu não vou citar o nome dele, mas ele vai saber que eu estou falando do caso dele. Ele chegou e nós estávamos conversando no ambiente, o filho dele está fazendo medicina veterinária, e ele falando a respeito tal, mas ainda não passou a lista dos livros, ainda não passou o material escolar, não passou, aí eu, criatura, pelo amor de Deus, acorda para Jesus, não tem essa coisa mais não, acabou. Aí fui explicar para ele o que era o ensino superior, fui explicar para ele como é que se dá o processo de bibliografia, como é que se recebe? Não tem aquela listinha no início do ano, poucos professores entregam a lista de leitura, lista tal. Aí fui explicar como funcionava, aí ele caiu a ficha. Mas ele ainda estava esperando listinha de material escolar. Menino, acorda para Jesus. Essa diferença, muitas vezes o próprio aluno que chega na educação superior, ele sente. E é aquilo que eu falei, eu preciso te adaptar a essa nova realidade. Então, a gente acolhe os alunos, eles são devidamente informados como tudo funciona e são devidamente acompanhados. Por quê? Não é uma fala só que a gente faz que isso se constrói. Uhum. Agora eu vou te dar uma pausa aí na tua fala para te dizer. A Unima age dessa forma.
Mas as universidades públicas não. Estão nem aí para o aluno. Entra na sala, joga lá a lista, ó, isso aqui vai ser o conteúdo do ano. Vão atrás, se virem na biblioteca, isso aqui é o material. Universidade pública é assim, que eu passei por ela. Isso aqui, ó, se vira. E passei por privada. Privada é completamente diferente. A privada tem um trato, um cuidado bem diferenciado. Você também foi, com certeza, passou por universidade pública, sabe como é que é. É bem um te vira, te vira. E vocês ainda têm esse mimozinho, esse cuidadinho. É, mas vamos pegar esse mimozinho, é assim, eu te dou o suporte, Sim. né? Mas tu tem que caminhar sozinho. Por quê? Porque esse é um ponto que a gente trabalha muito com os nossos alunos. Autonomia, responsabilidade. Porque quando a gente fala assim, você tem que fazer as coisas por si só, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, existem regras. Lembra que a gente falou das regras? Né? A gente vai te dar o direcionamento, a gente vai te acolher. Inclusive, te acolher no dia que você chega. Hoje eu falei isso com os meninos e muitos riram. Aquele dia que você já acorda mal com tudo. Não precisa nem chegar na frente do espelho. Tu viu a tua sombra lá na parede, tu já está querendo brigar, xingar e já te dá vontade de chorar. Então, é comum, às vezes, ser procurado para dizer assim, Ana, fecha a porta, quer conversar? Não, eu quero só chorar. Hoje não. E aí, passa ali e chora, não fala nada. E aí, depois diz assim, eu estou bem para voltar para a sala? Não, está com a cara toda borrada, a gente precisa dar um tempo, respira, vamos tomar uma água. Não entrei. Eu percebi que ele não quer falar. Ele só quer desabafar ali o choro, bota o choro para fora. Respirou, tá ok, tá tranquilo, ok. Quando vai sair, posso dar um abraço? Pode dar um abraço. Vamos seguir, vamos. Tem isso e isso. Tô seguro disso, vou seguir esse caminho. Ok. Então, é isso. É você acolher, mas dizer assim, eu não posso fazer por você, eu não posso andar por você, eu não posso mudar por você. Você precisa andar por si só. A gente tá aqui, na hora que tu der uma tropecada, a gente tá aqui com você. Olha a direção, olha isso. Mas o caminhar é teu, o fazer é teu, o resultado é teu também, e a gente está aqui para aplaudir. Até porque a instituição não vai colocar um profissional no mercado de qualquer jeito. Exatamente. Se você não conduzir para você... Né? Entende que é a nossa responsabilidade como aluno em dizer assim, olha, quando você chegar lá fora, é o nosso nome, o meu e o teu. Exato. Então, a gente tem esse compromisso, essa parceria, a gente vai junto nessa formulação. Né, para te dizer assim, lá na frente, quando você chegar na primeira situação que vai dizer assim, vou me estressar, Peraí, lá atrás eu aprendi que eu preciso dar conta do meu sentimento, respirar fundo, saber que eu não posso sair, por exemplo, xingando todo mundo, nem... Exato. E aí eu digo, peraí, deixa eu olhar, para olhar, para perceber o que você está sentindo. É uma coisa muito engraçada. Se eu perguntar aos meninos, o que você está sentindo agora? Eu não sei dizer. Não consegue nem descrever, né? Porque não está em contato com isso. E isso tem a ver com a questão do estresse, com a questão da nossa ansiedade, com a questão da nossa saúde emocional, com a nossa saúde mental. Você percebe que o nível de estresse é pior no começo ou no final do semestre? Final de semestre tem a característica, tem o resultado já ir aparecendo, se eu vou precisar fazer uma prova final, se eu vou perder a disciplina, se eu não me dei bem, se eu não assumir o meu compromisso, porque diz assim, o professor me reprovou. Eu disse, não, quem reprovou foi você. Quem se reprovou, porque foi dado isso e isso, faltou alguma dessas informações? Não. Ah, mas é puxado. Não é que é puxado, esse é o ritmo que você está. Se você ficar parado comparando lá para trás, não. O que você procurou fazer para resolver? Ana Paula, eu enganchei aqui. Certo. Se eu enganchei, só ficar aqui dizendo enganchei, eu vou continuar enganchado. Vamos desenganchar? Vamos desenganchar? Eu preciso pedir ajuda. O estresse, Ana Paula, vai até a formatura? Vai, né? Agora controlado, né? Mas vai controlado. Isso, é aquilo que a gente diz, faz parte. Não tem como viver sem. Faz parte. O que é importante? Mas o estresse da formatura é alegria, né? Tem esse misto, né? Tem esse misto. Tá. Mas o que é importante? É o que o estresse vai me trazer. Porque a gente diz assim, eu me estressei com isso, mas o que ficou no meu corpo? Às vezes ficou um problema, dor de cabeça, né? Às vezes eu criei uma questão do sistema digestivo. Então, eu preciso perceber. Eu brinco muito com os alunos, principalmente de medicina, que eu digo assim, gente,
Lembra que quando você vai para o consultório, quando você está lá com o seu paciente, você vai perguntar assim, que cor está saindo a sua urina? Né? Que cor está saindo o seu cocô? Ele está em que consistência? Né? Aí para dizer assim, o que é isso? É você pedindo para que ele observe como o seu corpo está funcionando. Só que a gente não sabe fazer a leitura que o médico vai fazer. Sim. Mas é a partir dali que diz assim, opa, tem isso, eu descarto isso, eu puxo isso. No dia a dia, a gente precisa fazer isso com o nosso corpo. O meu corpo está funcionando do mesmo jeito. A anamnese é necessária para tudo. Olha, eu tenho percebido que eu tenho estado mais sonolenta. Eu tenho percebido que eu tenho comido mais o tempo todo. E eu estou sempre com fome. Isso, para mim, é o primeiro sinal de estresse e ansiedade. Quando você está comendo. Estava bom a comida, nem sei. Nem mastiga. Exatamente. E o meu corpo vai responder. E aí, quando a gente tem uma dor, quando a gente tem algum problema de saúde, é o corpo da gente se comunicando. Se eu não estou atenta, eu não estou entendendo o que é que o meu corpo está dizendo. E isso é importante. É nesse momento que eu vou dizer assim, olha, a minha ansiedade está sob controle ou não, a minha ansiedade não está sob controle e agora eu preciso de ajuda profissional. A gente percebe muito esse estresse nos alunos, como você bem citou. O final do semestre é bem mais complicado. Bem mais complicado. Então, a gente percebe o estresse e, às vezes, até o trauma da criança, quando é no infantil, ele não querer voltar para a escola no ano seguinte. Eu não vou porque eu sou burro, eu não aprendo nada. E aí, como lidar? Como é que o pai ou a mãe lida quando a criança, no caso, que você já passou por tudo, né? Você já tem experiência no todo. Como é que lida com essa questão? Porque na graduação vai mudar de curso. E, às vezes, até é errado fazer isso. Eu sempre conversava muito com os meus filhos. Eu dizia, olha, os primeiros 4 semestres são péssimos. A gente fica pensando o que é que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo nada, isso tem nada a ver comigo. Mas depois você se identifica. E, graças a Deus, deu certo essa conversa. E aí, quando você não tem como fazer isso para o ensino fundamental, o ensino médio, como é que faz, hein? Olha, as escolas elas precisam estar muito atentas e ter uma parceria muito grande com as famílias. Por quê? Se a criança não quer voltar porque ela está acreditando que ela é burra, tem alguém dizendo isso para ela. Tem alguém afirmando isso de alguma forma para aquela criança. Um bullying aí, né? Tem que ser investigado. Pode ter um bullying. Pode ter uma colocação da família que, mesmo sem essa interação, se acha de repetir para a criança. Isso acontece muito. Por exemplo, eu tenho uma criança que é muito desastrada e eu acho que ela está sempre ela esquece, sempre ela derruba as coisas e eu começo a dizer assim, você sempre derruba isso. Já sei, você vai pegar isso, você vai derrubar. Você está afirmando aquilo. Então, você está afirmando aquele comportamento e a criança passa a agir. Meu pai está dizendo que eu vou derrubar, então eu vou derrubar. São as pessoas que são mais importantes para mim, que me dão esse direcionamento. Então, por isso que a parceria da escola com a família é importante para detectar de onde está vindo isso. Então, é comum as escolas sinalizarem, olha, vamos tentar fazer um acompanhamento, né? Como é que está em casa? Aí a gente descobre, tem um processo de separação, teve isso, enfim, tem alguma situação que pode estar mexendo. Então, o que está sendo dito para essa criança? Quando a gente vai para o ensino médio, tem a mesma coisa. Tem alguém que está reforçando isso. Ou tem algum caminho que o aluno está achando que é mais fácil e ele está querendo desistir aqui, e eu preciso estar aqui para estar orientando. Eu, escola, mas eu, família também. É importante detectar o que é papel da escola e o que é papel da família. Não delegue para ninguém o que não é, cada um no seu quadrado. Isso aqui é papel da família, isso aqui é papel da escola. Tô meio confusa com tudo isso, pede ajuda. Né? A escola vai saber direcionar, buscar uma ajuda de um profissional, vai fazer. Se a gente vai para a educação, né, para a educação superior, estou em dúvida com isso, pode acontecer? Pode, vamos descobrir nossos caminhos, vamos. N pessoas que passaram por situação de começar num curso, que falava sempre que ia fazer, e de repente chegar em outro momento e dizer assim, não tem nada a ver com isso. Sim. A minha filha começou a fazer direito, fez 4 períodos de direito, 2 anos. Olhou para mim e disse, mãe, não estou encontrada aqui. Aí Operadora do direito, né? Aí eu disse, tudo certo, vamos fazer o seguinte. Era mais ou menos outubro, eu disse, tranca, já você não vai fazer, tranca, e você tem até o comecinho do ano para você conhecer, pesquisar, o que você vai fazer? Ela disse, mas eu já sei o que eu quero fazer nutrição.
Ela está cursando nutrição. Nada a ver, é nutrição uma para coisa direito. nada a ver com outra, tá? Tá bem agora? Ótimo. Ela olha, até uma professora que eu conheci por acaso disse assim: você é a mãe dela? Eu digo, sou. Ela disse, ela está super encontrada, ela está no lugar dela. Eu digo, não fale muito não, senão eu vou chorar, que é na frente de todo mundo, né? Meu sobrinho ia para a NASA, estudar só essas coisas, essas coisas da NASA. Aí hoje é veterinário. Então. Ele fala, não sei se vai estudar os animais lá do outro lado. Né? A gente esquece que quem está chegando na faculdade ainda está no processo de amadurecimento. Ah, sem dúvida. Então, essas respostas vão chegando, esses encontros, esses questionamentos, né? Porque a gente tem 5 respostas, a cada 5 respostas eu costumo dizer que a gente ganha aí mais pelo menos uns 10 questionamentos. Isso é que movimenta a gente. Agora vamos falar de algo que foi decisão jurídica e já está posto. Não pode mais ter celular em sala de aula. Isso se aplicou ao ensino superior, não, né? Como é que ficou esse sim? Como é que eles estão lidando com o não uso do celular na sala de aula? Resposta, né? Você percebeu o estresse rolou, se não, como é que está? Olha, como na nossa metodologia a gente tem situações em que realmente a gente não pode utilizar, a gente vai para a conscientização do aluno e não pode entrar na sala de aula com um dispositivo eletrônico. Certo. Mas a gente oferece todo um suporte para que ele trabalhe. Então, a gente tem uma metodologia que disponibiliza material para que seja trabalhado, né? E tem momentos que a gente está com outro material e que eu não vou precisar do celular. Mas tem momentos que sim, os alunos estão em sala e têm o uso do celular. Isso é muito... Se eu for pensar em cada curso relativo que a gente tem hoje, né? Na Unima, eu vou ter essa diferença. Esse daqui tem mais uma permissibilidade, esse aqui não. Esse aqui é regra. Você não entra com o celular. Mas é como a gente diz, infelizmente o celular faz parte do nosso dia a dia e a gente tem problemas. E essa é uma decisão que abre aí uma gama de questões. Por exemplo, quem vai recolher o celular? Porque eu não posso pegar no celular, que o celular não é meu, o celular é dele. Como é que vai ser feito isso? Vários, se a gente for trazer escolas, a gente vai ter uma gama de situações que vai dizer assim, e aí, quem vai resolver? Como é que vocês também estão lidando com os chats GPTs da vida? Porque aquela coisa do trabalho que vem para casa e volta e está sendo feito por um chat, e a gente sabe que já existe estudo comprovando de que tudo que você pergunta lá para o chat e você não exercita a memória para fazê-lo, com uma semana você não lembra mais de absolutamente nada que você pesquisou. Bom, partindo do princípio que tudo que a gente aprende e a gente guarda no nosso cérebro, quanto mais a gente acessa, melhor ele vai ficando, porque novas conexões com novos aprendizados vão sendo feitas. Se eu tenho o que faço por mim, eu vou ficar numa zona de conforto, eis um perigo. Qual é a zona de conforto? O GPT faz para mim, certo? Mas na hora da prova você não tem esse acesso. Como é que você vai fazer? Principalmente o povo do Enem, né? Entende? E hoje, assim... eu já passei pelo momento de não ter uma boa relação com a IA e hoje eu reflito ainda sobre algumas coisas, tá? Então, dizer assim, é importante, ela dá um direcionamento, ela pode te ajudar, tudo vai depender da forma que você está utilizando. Ela tem que ser perfeita, ela tem que ser uma ferramenta, ela não pode ser o que faz para você, por você. O que, infelizmente, a gente sabe que está acontecendo muito, essa não é a realidade. Então, existem situações em que a gente, nitidamente, e não só estou falando do ensino superior, isso nas escolas, sim, a gente pega um trabalho e diz assim, tá, isso aqui é um material criado pela IA. Está lindo, perfeito, mas não é o do aluno. Aí a minha preocupação... E a instituição já tem meios de saber que não foi... Exato. E aí tem até outras questões, né, exato, que se prova. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos. Eu me lembro que eu fiz uma vez um trabalho, ele ficou impecável, e aí na época não existia ChatGPT, nada disso, mas foi na minha primeira graduação. Mas o professor chegou, era um trabalho de equipe, disse, eu gostaria de saber quem foi que digitou, e quem foi que formatou, e quem foi que preparou esse trabalho. Aí todo mundo olhava assim e me apontou, foi Tatiane. Aí ele olhou para mim, aí disse, parabéns. Eu sou professor há não sei quantos anos, ficou impecável, porque eu tive o cuidado de até as letras gregas fazê-lo. Ele disse, você fez o trabalho perfeito e tal. Aí, na hora, quando começou a elogiar, a turma disse, mas eu também contribuí com o capítulo tal, né? Mas quem tinha feito a formatação e introdução e conclusão tinha sido eu.
E aí aconteceu e ele me elogiou muito. Só que com minha filha foi o contrário. A minha filha, como é minha filha, e eu sou especialista em metodologia, eu sempre ensinei ela a fazer o trabalho acadêmico muito bem feito. É tanto que ela conseguiu evoluir muito. E aí um dos trabalhos dela, o máximo que eu fazia era a correção, o professor chegou e não acreditou que ela tinha feito. E era uma redimensão da parte elétrica. E ela provou para ele que sim, que ele achava que ela tinha pego na internet e tinha apresentado. E aí ela foi e mostrou que ela colocou as coordenadas, por conta do sol, né, do ajuste do sol. Ela disse, professor, coloca essa coordenada no GPS, veja de onde é essa casa. Aí ele colocou e deu na nossa casa. Aí ele fez, essa planta é do meu apartamento, esse redimensionamento é do meu apartamento, isso é a minha casa. Eu fiz todo o redimensionamento em cima da minha casa. Então ele teve que engolir o orgulho dele e aceitou que ela fez. Porque estava bem feito. Por quê? Porque ela já vinha de uma mãe que pesquisava e ensinava ela a fazer. Aí, para ele, uma aluna de um terceiro ano de engenharia não tinha capacidade para fazer aquilo ali. Não, isso aqui é coisa do engenheiro já pronto que fez. E aí ela teve que provar e, graças a Deus, a coordenada dava lá em casa, aí ele entendeu que realmente era verdade. Então, você vê a situação que cria. O próprio professor... Não acredita as pessoas mais. Estão perdendo assim... Foi realmente você que fez? E assim, deixando claro para todos os ouvintes, eu não sou contrária à IA. Vou voltar a dizer. O importante é a gente saber, a gente ter uma responsabilidade sobre o uso, como tudo. Como tudo. Né? A gente tem que ter responsabilidade. Então, assim, eu preciso saber. Porque na hora que me perguntarem, eu fiz o relatório. Posso até ter usado, e é muito legal, assim, você conseguir pegar e dali dizer, mas agora eu vou dar a minha característica. Você acredita que hoje em dia, para o método avaliativo, eles vão começar a exigir mais? Vai ser a alternativa, fazer mais prova oral? Porque vai ter que ser o jeito. Porque o seminário ajuda muito isso, porque você prepara lá o seminário e aí traz ali, cada um apresenta a sua parte, porque estudou aquilo ali. Ou a prova oral, porque pelo que se dá, né? Tá, seria uma possibilidade, mas a gente tem que pensar assim, o quanto isso implicaria na logística do tempo para cada turma. Vamos imaginar que eu tenho 30, 40 alunos, fica complicado. 5.000 alunos, para eu pensar em tudo prova oral, eu vou ter uma demanda que vai comprometer todo o andamento. Então, como é que ficaria isso? Talvez seja uma saída, mas eu tenho que pensar numa solução que possa ser aplicada. Entende? Aí eu acho que quando vai para aplicar... faz todo sentido. Quando vai para a aplicação, você vai dizer assim, não dá para funcionar porque compromete uma série de outras coisas. Né? E aí fica uma pergunta, que essa eu não me arrisco a responder, em dizer assim, o que a gente faz daqui para frente? Eu acho que essa reflexão que a gente precisa fazer enquanto educador, em dizer assim, olha, a IA é uma ferramenta importante, ajuda bastante, mas assim, a responsabilidade que eu tenho em estar usando. Então, se eu te dou a chave do meu carro, eu estou dizendo que você tem que ter responsabilidade, e você vai ter, porque você não vai bater, não vai chegar aqui com o pneu furado, nem vai chegar com a lataria amassada porque eu caí no buraco. Cadê a tua responsabilidade em usar isso aqui? Então, é sobre isso, eu atentar que eu não vou usar a IA para eu ficar de boa, né? O brasileiro já tem essa fama, né? Né, de tirar aquele jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas eu saber fazer em qualquer lugar que eu chegar, eu saber me colocar, eu saber ter a minha opinião, eu saber ter o meu posicionamento, não posicionamento. Peraí, deixa eu ligar aqui. Não, eu preciso saber falar. Eu estou aqui falando com vocês, respondendo, nem sabia quais seriam as perguntas. A instituição e a gente tem que estar com isso daí. A instituição já tem o IA, né? Sim. Né? Hoje a gente trabalha... uma das características da Uniman, da AFIA, é a questão da tecnologia. Né? Então, a gente trabalha muito isso, a gente traz muito isso. Mas o que a gente precisa? A gente precisa formar profissionais que saibam estar ali e direcionar o seu trabalho, fazer o que a sua profissão te pede, o que o seu código de ética te pede para fazer, independente de qualquer coisa. Mas vamos marcar outro encontro? Porque se não deu para conversar tudo que a gente queria. Já são 10h28, a gente já precisa encerrar. E a gente agradece demais. Da minha parte, eu agradeço, peço ao Marcelo que faça as considerações finais da sua última pergunta a ti. Só se tem estresse do aluno com o professor, tem?
Tem estresse do aluno com o professor, tem estresse. Vamos entender o estresse no sentido de que é algo que eu não sei como lidar e preciso fazer esse ajuste. Nesse meio tempo, eu vou precisar ter essa flexibilidade, né? Isso não quer dizer que seja um conflito, mas assim, eita, o professor me cobrou muito, eu tenho que fazer. Eita, aí vamos falar do sentido contrário, do professor para o aluno. O professor entendeu, estou sentindo que o aluno não está rendendo, eu não estou conseguindo puxar. Ana, me ajuda aqui com esse. Entendi. Aí a gente vai intervir. Então, a gente consegue minimizar o estresse que está ali. Mas existe, sim. Estresse, ninguém escapa. Pessoas com pessoas. Agora, o que é importante, se dar conta dele e aprender a lidar com ele. Ana, nosso muito obrigada. Volte mais. Adoramos o bate-papo. Muito bom. Ainda mais falar sobre educação, né? É importantíssimo. Um abraço a toda a equipe lá da Unima. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Obrigada. Povo desenvolvido é povo educado. E, com certeza. Conversamos com a doutora Ana Paula, ela é psicóloga da Unima.